4 anos após escapar e matar o infame Grabber, o pesadelo retorna e o telefone preto está tocando mais uma vez. O sequestrador volta com uma força sobrenatural em busca de vingança e agora Finn e Gwyn vão precisar encontrar uma maneira de acabar com esse mal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Emanuel Oliveira, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tem Coragem Não. E hoje a gente vai falar sobre o Telefone Preto 2. Eu assisti a estreia do filme e o hype era real. O primeiro filme ele acabou virando aquele clássico moderno tão rápido que a pressão para uma continuação era gigantesca. O Telefone Preto 2 tinha uma missão quase impossível, dar sequência a um filme que parecia perfeito e bastante fechado. Mas como bom fã de terror que eu sou, que curte de tudo um pouco, né, dos clássicos aos trashes, eu digo que é uma tradição clara do terror. Se o vilão ele é marcante, ele não vai ficar morto por muito tempo. Então essa é a vibe Michael Myers, Jason Voorhees, então a gente já sabe que um dia ele iria voltar. E a forma como eles trouxeram o sequestrador, o pegador de volta, né, que na versão dublada ficou como sequestrador, mas cuja tradução literal poderia ser o pegador, né? Então esse aqui é o primeiro grande acerto do roteiro. A ideia que parte do próprio autor, Joe Hill, era um pouco arriscada, fazer o sequestrador ligar para o fim direto do inferno. A ideia do roteirista, que teve uma experiência ruim com algumas sequências antes, ficou um pouco relutante, mas não resistiu a essa premissa. E quer saber? Eu achei bem interessante. Essa escolha abre uma porta sobrenatural que não só vai justificar a continuação, mas acabou tornando ela mais empolgante. E a grande surpresa é que o diretor Scott Derrickson, ele não tentou repetir a fórmula. Ele fez algo mais ousado. Ele dispensou o terror pelo terror para criar um filme sobre um trauma humano. E se o primeiro filme era um suspense de abdução claustrofóbico, a sequência ela se transforma num thriller sobrenatural sobre amadurecimento e também sobre redenção. E é aqui que a genialidade da história vai aparecer aos poucos. O roteiro ele acaba expandindo esse universo com bastante inteligência. A gente reencontra os irmãos Finn e Gwyn que estão lidando com as consequências do passado de maneiras um pouco opostas. O Finn, agora mais velho, ele acaba se anestesiando com a negação e também com violência. Ele atende às ligações sobrenaturais com desculpa, não posso ajudar e acaba desligando. Ele quer basicamente esquecer. Já a Gwyn, ela abraçou a responsabilidade e ela vê os seus dons como uma ferramenta para tentar ajudar os mortos e também para encontrar paz. Ela que é basicamente o motor da história, é a força que vai decidir que não tá mais para fugir. A trama vai levar os irmãos a um acampamento de inverno que é isolado e que tem uma conexão misteriosa com o passado da mãe deles. E é lá que eles acabam sendo assombrados não só por novos espíritos, mas também pelo próprio sequestrador. E sim, galera, ele está realmente morto, mas ele vai retornar como se fosse uma assombração, um espírito vingativo. E aqui a inspiração em A Hora do Pesadelo ela é clara. O Grabber, o sequestrador, né, na nossa dublagem, vai virar como se fosse um Fred Krueger dessa geração, vendo no dom da Gwyn a sua esperança de vingança. E o mais curioso é como o filme ele vai brincar com aqueles clichês do terror. Você tem um dono que é suspeito do acampamento, vai ter um casal de administrador religioso, e isso, em qualquer slash, eles seriam as próximas vítimas. Mas aqui o roteiro ele vai acabar virando o jogo. Ele se torna uma frente de apoio contra o mal e vai reforçar o tema de redenção que, especialmente para o pai dos meninos, né, e alguns outros personagens, eles vão estar retornando. Porém, já digo que essa história ela não se sustentaria sem boas atuações. E aqui, gente, o elenco ele vai retornar da melhor forma. O tempo ele só aprimorou o talento deles. O Mason Thames, como Finn, ele vai entregar um retrato sutil e poderoso do estresse pós-traumático. E aqui ele não é só mais uma vítima. Ele é um jovem que acabou canalizando a raiva e o trauma dele por brigas. É quase como se ele tentasse incorporar a coragem do amigo falecido dele, o Rob. Ele continua sendo aquele irmão protetor e também muito dedicado. E bora lá ser bem claro, o filme ele basicamente pertence
a Madeleine McGraw, que é a Gwen. Ela vai mostrar uma Gwen mais madura, vai ter um trauma que é bem incrível, vai ter aquele medo profundo e uma tristeza que é palpável ao conectar os pontos entre o sequestrador e a mãe falecida dela. A mistura de vulnerabilidade e sagacidade vai acabar dominando completamente o filme. Ethan Hawke, mesmo com pouco tempo na tela, ele tá aterrorizante. A voz, a presença, a máscara, ele não vai precisar de jumpscares para te gelar até a espinha. E claro, pessoal, a gente não pode deixar de falar do Grab sem falar daquela máscara. Criada pela lenda Tom Savini, ela aqui continua sendo uma peça fundamental do personagem. A forma como ela muda para refletir as emoções, combinada com a performance de Hawke, criou uma ameaça visivelmente inesquecível. Você tá morto. Sabe que morto é só uma palavra. E a direção do Scott Derrickson, para mim, é um show à parte. Como você pega uma história que nasceu dentro de um confinamento, né, dentro de um porão, e acaba transformando em uma ameaça aberta, dentro de uma tundra gelada, quase como se fosse um enigma de outro mundo, ou um Sexta-feira 13, só que na neve. E justamente essa combinação de sangue e neve, na minha opinião, nunca falha. Ele não vai se contentar em repetir a fórmula e ele usa uma linguagem visual que grita terror anos 80, como aqueles filmes de Super 8, né? Um design de som arranhado que vai te colocar basicamente em 1982. A atmosfera do filme é soturna e é o verdadeiro terror do filme. É menos sobre aquele suspense de cativeiro e mais sobre um horror de isolamento, além também dos sonhos com aquelas imagens mais riscadas que vocês vão ver, é bem tenso. O Telefone Preto 2 é como um especial depois da escola sobre moralidade e o poder de enfrentar os seus traumas. É um pouco cafona? Sim. Pode soar um pouco como aquele sermão para alguns? Talvez, mas já digo que isso aqui é uma jornada que recompensa a paciência. No fim, o Telefone Preto 2 vai responder a pergunta: precisava de uma sequência? Na minha opinião, um sonoro sim, porque essa daqui é uma das continuações de terror mais criativas e interessantes dos últimos tempos. Não é um filme sobre sustos, mas sobre as cicatrizes que eles deixam, e é sobre como o trauma acabou afetando não apenas a vítima, mas todos ao redor. Na minha opinião sincera, o filme é ousado, é emocionante e vai provar que uma boa história de terror pode ser muito mais além do que o monstro no armário, do que um susto bem feito. Então, a minha nota pro filme é um 8. É um filmaço que com certeza merece ser assistido. Eu vou assistir novamente. E se o Telefone Preto tocar pela terceira vez, a gente já sabe que a história vai ser ainda mais profunda e eu vou estar lá na primeira fila para assistir. Ele tá aqui. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar qual o seu filme de terror favorito. O que é que você fala sobre essa trama? Você assistiu esse filme? Pretende assistir? Então é isso. Tô ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.